Olá, pessoal. Eu sou a Jeana, aqui do canal Psicoarte. Hoje nós estamos com o Dr. Giancarlo Bina. Ele é endocrinologista e ele está aqui hoje para falar para nós, com as palavras dele, contar a sua história, desmistificar alguns mitos de algumas doenças e as manifestações da parte endócrina na saúde mental. Então, seja bem-vindo, doutor. A palavra é sua. Jana, muito obrigado pelo carinho em poder estar aqui contigo nesse canal tão maravilhoso, Psicoarte, que fala aí sobre saúde, né, e que funciona como vetor, né, em saúde para que as pessoas possam aprender e entender um pouco mais. Então, para mim, é uma grande honra poder estar aqui participando contigo, falar um pouquinho da minha história na área da endocrinologia e da metabologia, que é uma área tão apaixonante no ramo da medicina. A minha formação, ela é na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, onde ingressei em 1993 e fiz o curso de medicina. Hoje ela tem um outro nome, é a Universidade das Ciências da Saúde, né? E desde então, desde aquela época, eu sempre tive o interesse em ser médico cirurgião. Porém, com o passar do tempo, ao passar pela área da endocrinologia e metabologia, acabei me apaixonando por essa área, porque sou oriundo da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, onde cursei de 93 até 98, curso de medicina, e desde o princípio a minha intenção sempre era ser cirurgião. Só que depois de conhecer a área da endocrinologia e metabologia, de ver realmente o funcionamento dos hormônios, me apaixonei pela área e comecei a estudar dentro da endocrinologia, Santa Casa de Porto Alegre, onde concluí a especialização no ano de 2001. Então, logo essa conclusão, já retornei para minha cidade, São Gabriel, para exercer a profissão e a área de endocrinologia e metabologia. Curiosamente, Giana e amigos que nos acompanhem, a área da endocrinologia ela é muito, muito vasta e a gente acaba vendo de tudo um pouco dentro do consultório. Eu diria que hoje em dia, no consultório de um endocrinologista, a imensa maioria das consultas está atrelada a uma palavra muito conhecida de todos nós, que se chama ansiedade. E aí nós estamos falando sobre o lado emocional das pessoas. A ansiedade que leva ao sobrepeso, a ansiedade que leva à obesidade, a ansiedade que dificulta o tratamento do diabetes, a ansiedade que é um dos sintomas dos transtornos da tireoide, a ansiedade que é um resultado de uma alteração do cortisol, que é um hormônio muito importante do nosso organismo. Então, vai muito ao encontro desse nosso bate-papo hoje aqui, a questão que envolve o lado emocional, o lado psicológico, quando atrelado às alterações hormonais. Tanto ele causando alterações no metabolismo, quanto sendo causado por alterações hormonais. Vejo muito, doutor, a questão da ansiedade em tudo, mas as pessoas não acreditam, às vezes, que elas são ansiosas. Como o senhor lida com isso? Falar, não, tu tem que tratar a tua ansiedade. Porque às vezes as pessoas querem ver algo físico, né? Claro. Como a gente poderia explicar? Eu trabalho muito com a questão da qualidade de vida, né, Giana? E a qualidade de vida, ela está muito associada àquela frase já conhecida por todos nós que se chama mens sana in corpore sano. Ou seja, eu tendo uma mente sã, eu vou ter um corpo são. Então, a qualidade de vida, ela passa muito por uma alimentação saudável, ela passa muito pela realização de exercícios físicos e ela também passa muito pelo cuidado com a mente. Ou seja, diminuir os períodos de estresse, saber valorizar os momentos bons do dia a dia, acabar chegando a um equilíbrio das coisas ruins com as coisas boas, porque isso certamente vai interferir no nosso metabolismo. Então, tu me perguntavas como é que eu lido com a questão da ansiedade num paciente que chega para consultar comigo. A primeira coisa que a gente faz é uma avaliação da qualidade de vida. Se essa pessoa se alimenta bem, se essa pessoa está tendo um grau de atividade física, de exercício físico, que seja aquele adequado pelo que hoje em dia preconiza a Organização Mundial de Saúde, que são
3 vezes na semana, 50 minutos de exercício físico. E se essa pessoa também trata do seu lado emocional de uma forma adequada. Hoje em dia nós dizemos que uma alimentação bem feita é aquela que coloca os 6 tipos de nutrientes à mesa do indivíduo. Ou seja, água, vitaminas, proteínas, sais minerais, gorduras e carboidratos. Nós não podemos prescindir de nenhum tipo desses nutrientes. Então, quando conversamos com um paciente que chega à nossa frente para debater sobre as suas doenças, os seus males da alma, os seus males do corpo, a primeira coisa que o endócrino vai investigar é como é que anda essa alimentação da pessoa. Se ele tem procurado as reservas energéticas que são importantes para o dia a dia dele. Depois disso, nós vamos saber se ele tem realizado exercício físico. Muitas pessoas dizem assim: eu trabalho todo dia, eu ando para cima e para baixo no meu emprego, eu faço faxina na minha casa. Isso não é um exercício, isso é uma atividade. O exercício físico é aquele momento em que tu transforma toda aquela energia que tu arrecadou no teu organismo e a coloca para fora despendendo numa atividade que te dá prazer, que mexe com o teu metabolismo, que mexe com a tua produção hormonal, que mexe com os neurotransmissores. E a indicação da Organização Mundial de Saúde, como eu falava agora há pouco, ela preconiza que todos nós devamos fazer no mínimo 3 vezes na semana algum tipo de exercício, no mínimo por 50 minutos. Então, se quem está nos assistindo faz uma caminhada leve, 3 vezes na semana por 50 minutos, já resolve. Lógico que tem aquelas pessoas que têm algum problema de saúde, que tem problema de coluna, que tem alguma hérnia, que tem alguma dor, que tem alguma artrose, que tem algum risco cardiovascular, que daqui a pouco pode ter uma contraindicação para algum tipo de atividade. Mas, num geral, é muito importante estar bem alimentado e praticar exercício físico. Além disso, relacionado ao emocional, que já vai ao encontro, né, a realização de exercício e se alimentar bem para um equilíbrio emocional. Mas eu tô adorando muito, tô assim super curiosa para saber mais. Mas eu tenho uma perguntinha aqui que eu escrevi, que eu queria saber quais são os sinais de alerta que indicam a necessidade de acompanhamento assim médico urgente. Algum sinal assim também, além do que o senhor falou da sede, da vontade de urinar. Isso tu comentas para qualquer tipo de doença, Jana? Isso, no sentido assim da parte endocrinológica. Eu te diria assim, ó, como o hormônio ele mexe com muita coisa no organismo, e eu, como sou apaixonado pela área de endocrinologia, eu te digo que mexe em tudo, né? Mexe tudo. Vários e vários sintomas podem representar uma doença endocrinológica. Quer ver uma coisa? Vamos falar sobre a tireoide, que é essa glândula que todos nós temos aqui na região cervical, e às vezes as pessoas me procuram no consultório. Doutor, eu aumentei muito o peso, eu acho que eu tenho tireoide. Todos nós temos tireoide. Então, não é questão do peso baixar, diminuir, que a pessoa tenha tireoide. Todos nós temos essa glândula que fica aqui na região cervical. E o que acontece? Ela é uma glândula que produz hormônios. Se ela produz hormônio para menos, que é o que nós chamamos de hipotireoidismo, ela dá um tipo de sintoma. Se ela produz hormônio para mais, ela dá outro tipo de sintoma. Então, só para quem está nos acompanhando ter uma ideia, olha só o que essa querida tireoide pode fazer no nosso organismo se nós tivermos alguma alteração. Eu posso ter ganho ou perda de peso, queda de cabelo, pele seca ou oleosa, unha quebradiça, ansiedade, nervosismo, depressão, intestino trancado, nas mulheres, menstruação desregulada, alterações do colesterol e triglicerídeo, alguns tipos de anemia, hipertensão. Então, vejam bem o que eu citei aqui. Eu citei 12 sinais ou sintomas de problema de tireoide. Eu vou ter que te procurar, doutor. Eu acho que de alguns aí já não fechou todos, mas... Mas para te ver como mexe com tudo, né? Tem pessoas que têm taquicardia, tem palpitação pelo hipertireoidismo. E eu estou citando só uma pequena glândula que nós temos aqui na região cervical. Nossa. Então imaginem vocês, olha tudo que eu citei aí que pode chamar uma pessoa para dentro de um consultório de um endocrinologista ou para um clínico geral para que se faça exames, né? Então mexe com tudo.
mexe com tudo. São situações que, desde um esquecimento, pode estar relacionado, né, a um problema endocrinológico. Já citei no diabetes, né, a sede excessiva, urinar demais, a perda de peso, né, questões que envolvem, por exemplo, a glândula mesta do nosso organismo, que é a glândula hipófise, que fica aqui abaixo do sistema nervoso central, onde as pessoas podem ter muita dor de cabeça, que simulam quadros de enxaqueca, onde as mulheres podem ter mastalgia, que é a dor na mama, ou a galactorreia, que é a secreção tipo leite pela mama, a própria irregularidade menstrual, ela está intimamente relacionada a vários tipos de transtornos hormonais, desde a questão da tireoide, alteração na produção de insulina no organismo, hiperinsulinismo, alteração na produção dos hormônios da hipófise. Então, Jana, assim, trocando em miúdos, muitos e muitos sinais e sintomas podem estar relacionados a alterações endocrinológicas e hormonais. O curioso de tudo isso é que normalmente o endócrino ele não faz tanto esse diagnóstico. Normalmente essas pessoas já vêm encaminhadas de outros médicos. Vou citar um exemplo da otorrinolaringologia, que tu conheces tão bem. Eu recebo muitos pacientes encaminhados do otorrino porque tinham rouquidão. E a rouquidão não estava associada a problema de corda vocal, e sim associado a problema tireoidiano, porque é um dos sintomas que os transtornos hormonais da tireoide podem causar, assim como também alguma existência de nódulos na tireoide. Então, esse que é o curioso. Muitas vezes os pacientes vêm encaminhados porque são diagnosticados antes por algum colega. E geralmente, o que seria no mundo ideal, né, doutora, é que todo mundo fizesse exames de prevenção, né? Porque às vezes a gente tá super bem, mas de vez em quando, não sei o tempo específico, não deixar lá para quando tiver assim com muita dor ou muito tiver notando que tá engordando, porque existe, né, doutor, vocês especialistas, existe aquele médico clínico geral, né? Às vezes existe até um plantão que encaminha alguma coisa. Porque o nosso erro, eu acredito sempre, é de nós buscar ajuda quando né, já tá feito algum problema ou tu já tá muito ruim, né? Não sei se é isso que o senhor vê no consultório. Geralmente, quando a pessoa já tá sobrecarregada, já tá assim apavorada, não sabe o que fazer, aí, infelizmente, a saúde a gente acaba deixando de lado e principalmente eu vejo agora na minha área da psicologia que a saúde mental, então, se a saúde física já é deixada às vezes de lado, a saúde mental fica em outra dimensão, né? Eu vejo muito as mulheres tendo um cuidado maior com a saúde do que os homens. Essa questão que tu citaste, poxa vida, a pessoa procura um médico quando já está assim, com algum sintoma muito exacerbado. Eu vejo muito mais nos homens. Os homens são mais arredios à consulta, né? As mulheres não. Talvez pela própria questão do ciclo menstrual, né, da menarca, com as meninas terem a menstruação tão novinhas, né, em média de 12 anos de idade, e já começam a procurar o ginecologista, e já começam a fazer exame. Né? E acontece, mas também tem um lado bom, porque tu acaba te cuidando um pouco mais, tu acaba fazendo exames com mais frequência, né, Jana? Daqui a pouco é uma vez por ano que tu procura o médico, e lá ele vai pedir o exame e tal. Já no homem, não. O homem, como não tem essa situação, ele acaba deixando, vai trabalhando, vai fugindo, e aí daqui a pouco, quando chega, já tem algum tipo de doença. Eu observo muito a questão do peso nos homens, sobrepeso, mas também aqui na nossa região muito a questão da dislipidemia, né, que é a alteração do colesterol e do triglicerídeo, do próprio diabetes, que nós já falamos, né, a ocorrência da gota, que é o aumento do ácido úrico nos homens com muita frequência, e eles procuram justamente quando já tem alguns sintomas. Aqueles sintomas lá do diabetes que eu citava, sintomas do aumento do colesterol e triglicerídeo, que são... adultos? Mais para adultos? Mais para adultos. Os cuidados já com os mais jovens são mais feitos pelas mães, né? As mães pegam pela mão e levam os meninos, os adolescentes, os adultos mais jovens. Por outro lado, os adultos mesmo já nos procuram mais quando já tem algum tipo de sintoma, dores de cabeça, tonturas, formigamento nas mãos e nos pés, cãibras, aí eles vão lá procurar para fazer exame. Mas aí provavelmente alguma doença já esteja acontecendo, né? Então nós não estamos fazendo a prevenção, nós estamos fazendo o tratamento. Tem a questão de drenar o lado bom
do nosso organismo. Tem um livro muito interessante que eu sempre cito, que é o livro do Nuno Cobra, que foi personal do Ayrton Senna por muitos e muitos anos, que se chama Semente da Vitória, onde ele diz: o nosso cérebro é muito burro, ele precisa ser influenciado todos os dias, nós temos que influenciá-lo com coisas boas. Então, quando eu acordar, eu tenho que dar bom dia, eu tenho que pensar que esse é um dia maravilhoso e que eu vou fazer coisas boas. Porque se eu acordar e pensar coisas ruins, eu vou estar descarregando no meu corpo energias ruins, na forma de neurotransmissores, na forma de hormônios, na forma de estresse. Então, o equilíbrio ele vai muito com isso. Vai na alimentação saudável, vai no saber praticar exercício físico e vai também ser na questão do equilíbrio da balança do bem e do mal no meu organismo. Tem pessoas que gostam de dançar para desestressar, então vai e dança. Tem pessoas que gostam de cantar, vai e canta. Tem pessoas que gostam de ler um livro, vai e lê um livro. Tem pessoas que gostam de uma boa conversa, vai e conversa. Cada um sabe o que é melhor para si. Eu, por exemplo, gosto muito do esporte. A minha válvula de escape é o esporte, onde eu me sinto bem, é onde eu libero as energias negativas, isso me faz bem. Mas pode ser que para outra pessoa não seja assim, seja de outra forma, seja viajando, seja passeando, seja comprando, enfim. Procure fazer o que você gosta. Isso certamente vai aliviar a tensão e vai fazer com que uma das coisas, um dos males da modernidade, que é a ansiedade e a compulsão, acabem diminuindo e, com isso, evitando outras patologias do corpo. Eu sempre coloco assim, ó, cada dia de exercício que tu fizer conversando com o paciente, né, é menos um comprimido que tu vai tomar ali adiante na tua vida. Verdade, né? Que é cientificamente comprovado, né, Giana, que o exercício físico, ele melhora a capacidade cardiovascular, ele melhora a capacidade respiratória, ele melhora a circulação do sangue, ele melhora a calcificação dos ossos, ele melhora o lado emocional, diminuindo os níveis de estresse, diminuindo a depressão, diminuindo a ansiedade, ele melhora a produção de hormônio, tanto masculino quanto o feminino, melhorando inclusive a atividade sexual do indivíduo. Então, evita doenças graves, como sobrepeso, como obesidade, como doenças cardiovasculares, inclusive alguns tipos de câncer podem ser prevenidos com a atividade física. Então, é realmente algo modificador na vida do indivíduo. Basta que cada um encontre aquela melhor atividade, né? Aquele melhor exercício, ou aquele que, em alguns casos, as pessoas menos odeiem, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que não gosta de fazer atividade física. E eu sempre falo, tem que ser utilizada como se fosse uma medicação. Hoje mesmo eu atendi um paciente que 3 meses atrás ele usava 18 comprimidos por dia. Paciente diabético, hipertenso, ansioso, com doença cardiovascular e sedentário. Só que ele não praticava nenhum tipo de exercício físico. Começou a fazer uma caminhada da forma dele, uma pessoa com mais de 50 anos, 2, 3 vezes na semana, por cerca de 1 hora. Retorna agora ao consultório utilizando, e hoje nós reduzimos o número de medicamentos, né, de comprimidos por dia, para 8 comprimidos por dia. Né? Esses 8 comprimidos, claro, diluídos cada um para cada doença, né, para diabetes, hipertensão, doença cardiovascular. Então, isso não apenas é demonstrado do ponto de vista científico, mas também como no dia a dia que a gente acompanha no consultório. Né? Essa mudança ela é muito importante, mas o principal é que ela precisa partir de cada um. Né? Não adianta o Giancarlo Bina querer, a Giana querer, e a pessoa que precisa não querer. Ela tem que estar preparada, ela tem que estar focada, porque mais de 70% desse processo depende dela. A gente, como motivador e como trabalhador da saúde, a gente é muito envolvido na questão do incentivo, né? Incentivar as pessoas a fazer, incentivar a praticar, incentivar a fazer uma boa alimentação, incentivar a descansar, incentivar a tomar bastante líquido, incentivar a dormir bem, incentivar a ter relações que sejam boas, positivas para todos. Mas não depende apenas de nós. Depende muito da questão individual, de a pessoa em si mesma drenar essa questão da positividade, que ela pode conseguir, de que ela pode melhorar, de que se ela fizer, ela vai ver resultados. E nas doenças crônicas, Diana, é muito importante isso aí. Porque as doenças crônicas, elas não têm cura.
né? Por exemplo, uma vez diagnosticado um diabetes, aquela pessoa vai ser diabética para toda a vida. Ela precisa entender que a rotina de uma boa alimentação é importante, que a rotina de praticar exercício é importante, que a rotina de tomar medicação nos horários é importante também. Assim, ela melhora a qualidade de vida e ela precavê outras doenças que possam, porventura, vir a acometer o seu organismo. Te fazendo uma pergunta mais leiga, assim, o que seria o dormir bem para ti? Eu gostaria que tu explicasse isso, porque eu noto nas minhas leituras e acompanhamento, assim, de alguns canais que eu estudo, na faculdade mesmo, eu já ouvi falar, mas eu queria ver com as suas palavras, se é verdade que o sono em si, ele é o regulador das emoções, de tudo, sabe? Eu queria que o senhor explicasse nas suas palavras uma higiene do sono, uma boa higiene do sono, quais benefícios trazem para essa pessoa. Porque com a Fundamental. tecnologia, com a tecnologia, né, doutora, a gente vê o pessoal no celular 24 horas, vai deitar, leva o celular e às vezes a gente não consegue se desligar desse mundo, né? O dormir bem, ele também tem fundamental importância na questão da qualidade da saúde do indivíduo. Sob o ponto de vista hormonal, né, a área que eu trabalho, na área de endocrinologia, o período de sono contemplado entre meia-noite e 6 da manhã, ele é inegociável. Inegociável. Nós temos um ritmo de funcionamento metabólico e hormonal da madrugada, onde é imprescindível que cada um de nós esteja dormindo nesse horário. Mais ainda importante para as crianças. Então, os pais que nos acompanham agora, nesse momento, é importante que saibam que o hormônio do crescimento, ele costuma fazer um pico durante o sono, na criança e no adolescente. E esse sono tem que ser entre meia-noite e 6 da manhã, no mínimo, para que haja um desenvolvimento adequado, né, ósseo, muscular, circulatório, para que a criança tenha uma imunidade adequada. Então, muitos pais aí que deixam seus filhos irem dormir por volta de 1 e 2 da manhã, atentem para que esse filho está perdendo esse momento tão importante, reparador e de desenvolvimento para o futuro da criança e do adolescente. No adulto e do idoso, mais ainda, porque nós estamos a cada dia sob risco e sob pena do estresse. Nós nos preocupamos com o trabalho, nós nos preocupamos com a família, nós nos preocupamos com os boletos, nós nos preocupamos com saúde, enfim. Para que nós possamos nos preocupar e ter um bom discernimento das situações e que possamos também resolvê-las com tranquilidade, a noite de sono bem dormida é fundamental. Uma pessoa que não dorme bem, ela acorda no outro dia cansada, ela acorda no outro dia estressada, ela acorda no outro dia, inclusive algumas pessoas têm déficit de atenção e também esquecimento, algo que atrapalha e muito no seu dia a dia, sobretudo no trabalho. Então, dormir bem é um luxo que nós não podemos abrir mão. Também é sabido que quanto mais idade a pessoa tem, menor a qualidade ou a quantidade de sono. Isso deve ser permanentemente conversado com o seu médico para que se possa chegar no meio termo e que essa pessoa tenha realmente um descanso. Existem inúmeros trabalhos que mostram que a pessoa que dorme mal, ela tem um maior risco de obesidade, maior risco de hipertensão, maior risco de doenças psicológicas como ansiedade, depressão, angústia, síndrome do pânico, maior risco de doenças cardiovasculares, maior risco de alguns tipos de câncer. Então, bato na tecla e reitero, procure dormir bem. Ao se deitar, apague a luz, evite que tenham aparelhos eletrônicos ligados junto, evite o barulho. Aquele momento é um momento de repouso para o corpo e para a mente. Essa qualidade de sono renovada muda e muito a vida de cada indivíduo. Achei muito interessante, doutor, o que o senhor falou. Às vezes a gente não sabe, eu acredito que varia de cada pessoa, né? Tem pessoas que dormem muito, né? Já ouvi falar de pessoas que dormem, somente os adolescentes, né? Que estão naquela fase, podem dormir até 12 horas, às vezes 14 horas. Mas também tem pessoas, doutor, que dormem, assim,
4 horas e acham que tá ótimo, né? A questão do descanso de cada um, claro, ela é muito pessoal. O que a gente fala aqui, né, Jane, é em média. É em Não, média. mas sobretudo, esses números que eu te coloquei, meia-noite, 6 da manhã, eles são muito importantes no descanso de cada indivíduo, sobretudo em crianças e adolescentes. Uma outra situação do sono que é importante e que há muito tempo já se foram alguns trabalhos, né, publicados é a questão da séstia, né, do pós-almoço se ter um leve período de descanso, porque nós vemos de uma manhã, né, de trabalho que normalmente vai ser puxada, eu vou me alimentar, vou almoçar, vou ter um período de alcalose pós-prandial, que é quando o meu organismo se prepara e toda a circulação se prepara para uma digestão bem feita, e naquele momento é um momento realmente de descansar. Para quê? Para que a gente possa se preparar para uma tarde produtiva. Então, também é importante que a gente ressalte que essa séstia que algumas pessoas fazem, ela também demonstrou ao longo do tempo de ser muito reparadora e melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Por outro lado, eu não gostaria de que não ficasse a parte que a gente pudesse citar a questão da apneia do sono, da qualidade do sono. E nisso o Rômulo é muito mais craque do que eu para poder citar, e tenho certeza que ele estará no canal falando sobre isso, né, em algum momento, porque o ronco, ele acomete uma grande parcela da nossa população. E as pessoas que roncam, elas não têm uma boa qualidade de sono. Às vezes a pessoa diz, eu dormi a noite inteira, mas dormiu roncando, e com isso o cérebro não está sendo oxigenado da melhor forma, e no outro dia ela pode passar com sono, sem saber que foi justamente por isso que ela está tendo esse sono. Cansada, esgotada, com esquecimento, algumas pessoas têm dor de cabeça, algumas pessoas têm enxaqueca, porque dormem mal, porque roncam. E a apneia do sono, ela é acompanhada por uma pausa na respiração. Então é algo muito perigoso. Então, você que está nos acompanhando agora, e que tem um cônjuge que tem apneia do sono, ou que também tem apneia do sono, procure urgentemente a consulta com um especialista para que se avalie, e isso certamente vai mudar a sua vida com um tratamento bem feito. Queria também te perguntar, doutor, assim, que é uma breve, um bate-papo, né? Não quero te roubar muito tempo. Não, fica à vontade, mas, assim, bate-papo agradável. Questões, por exemplo, assim, o paciente tem algum problema mais grave, o paciente tem que dar uma notícia não tão boa. Como é essa parte do... Isso entra, né, também essa parte psicológica, que o senhor vai ter que se preparar e ter uma forma de explicar para aquele paciente, né, de tamanha situação. Como é, assim, no consultório, sendo médico endócrino, essa parte da conversa, assim, o senhor é bem calmo, bem tranquilo? A primeira coisa que eu aprendi, que lembro lá nos bancos escolares e também na faculdade depois, é de que a gente precisa se colocar do outro lado, né, também. Embora a gente trabalhe com a área da saúde, nós não somos os donos da verdade. Em algum momento nós também vamos estar do outro lado da cadeira, né, tendo alguém da saúde à frente, buscando explicar o que está acontecendo com o nosso corpo, com a nossa mente, enfim. Então, ao longo da minha trajetória, eu procuro, de alguma forma, tentar explicar e me colocar no lado do paciente, né? O que ele está sentindo, quais seriam os principais questionamentos que ele teria para enfrentar aquele momento. Numa questão de uma situação grave, eu acho que é muito importante parar e se orientar o paciente, mas também orientar a família, porque é quem vai estar ao seu lado, né, nos momentos de maior dificuldade. Na minha área, a doença de maior dificuldade de tratamento é o diabetes, né, não se tem dúvida. E ali nós temos 4 tipos de diabetes. O tipo 1, que é um tipo de diabetes que acomete crianças e adolescentes, né? Essa pessoa já nasce com uma incompetência na produção da insulina e já tem que usar insulina desde cedo, né, Giana? Às vezes a gente pega crianças com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, com 5 anos, enfim, que nem tiveram ainda, esses menores, uma situação de escola, né, e que a orientação e que a educação realmente tem que ser para os pais, para a família.
Então, tu repassar para uma família que essa criança vai ter que fazer injeção uma, duas, três vezes no dia, todos os dias para o resto da vida, precisa realmente ter a atenção, precisa ter um momento de pensamento e de tranquilidade para também tranquilizar a família, né? Então, é um dos momentos muito complicados. Embora se possa tranquilamente, né, essa criança, esse adolescente, ou até mesmo um adulto que tem o diabetes tipo 1, viver, né, a sua vida com tranquilidade, que ele vai ter que ter aquilo que todos nós precisamos ter, que é controlar a alimentação bem, fazer exercício e utilizar, né, no caso, a insulina, nos momentos que sejam necessários. Por outro lado, o diabetes tipo 2, que é o que mais acomete a nossa população, ele tem aí mais de 80% das pessoas com diabetes têm o diabetes tipo 2, ele pode ser necessário a utilização da insulina ou não, pode-se usar a medicação. Porém, o grande cuidado é que são pessoas já dos 40 anos para cima. Então, essas pessoas podem já ter em algum momento um descontrole de muito tempo da alimentação, do exercício, não utilizam a medicação de forma adequada e, com o passar do tempo, podem acabar desenvolvendo complicações da doença, tais como problemas na visão, como a retinopatia, problemas no funcionamento dos rins, a nefropatia, problema na circulação, que é o que a gente chama de vasculopatia, que pode afetar e dar dormência, dar cãibras, pode dar angina, pode dar infarto, pode dar derrame, ou a própria neuropatia, que é a dor, né, ou anestesia dos membros inferiores. Então, em todas essas questões que envolvem o diabetes, por ser uma doença crônica e por envolver a criança, o adolescente no tipo 1, ou algumas complicações mais graves no tipo 2, fazem com que a gente realmente demande mais tempo para poder orientar essas pessoas. E aí, em alguns momentos, inclusive, a fase de orientação em grupo se torna muito importante, né? Aqui em São Gabriel nós temos uma associação dos diabéticos que presta serviços realizando palestras, né, realizando caminhadas de alerta, né, especialmente no Dia Mundial do Diabetes, para essa doença, porque quando tu interage com outras pessoas que também têm a doença, isso favorece muito essa conversa, né? Especialmente quando são bem orientadas. Então, a minha ideia, resumindo a tua pergunta, é de que realmente a gente precisa ser atencioso, a gente precisa dar orientação individual para a família e eventualmente também coletiva, porque é importante para que as pessoas entendam um pouco daquilo que tem. Qual o principal sintoma para o paciente lhe procurar ou achar que está com uma diabetes? O que acontece com a pessoa? Só assim mais simples assim para as pessoas que estão nos assistindo entender. O diabetes é uma doença bem prevalente no nosso país, né? Aproximadamente 9% da população tem diabetes. Então, se nós calcularmos aí mais de 200 milhões de brasileiros, nós temos aí quase que 20 milhões com diabetes, independente do tipo, né? Nós temos aí 4 tipos. Se nós formos suspeitar da doença, Jana, primeiro sintoma que a gente tem que avaliar é sede em excesso. É aquela pessoa que tomava 1 litro de água por dia, daqui a pouco está tomando 5 litros ao longo do dia de água, 3 litros de refrigerante, 10 térmicas de chimarrão e não sacia a vontade, né? Ela está sempre com sede. E aí ela também começa a urinar demais, mas é uma urina diferente, ela acorda muito na madrugada para urinar. Era a pessoa que não urinava de madrugada ou daqui a pouco começa a acordar 3, 4, 5, 6, 10 vezes na madrugada. Ela começa a desidratar por urinar demais e começa a ter muita sede por essa desidratação. Também por urinar demais, ela começa a perder um pouco de líquido do corpo. Todos nós sabemos que 70% do nosso corpo é composto por líquido, né? Então, se eu urino demais, eu estou perdendo esse líquido, eu estou consecutivamente perdendo peso. Então, seria sede em excesso, urina em excesso e perda de peso. Quem está nos acompanhando agora e que tem interesse em saber mais sobre diabetes e sobre os sintomas que a doença dá, quando existe descompensação, que é a elevação da glicose, os 3 principais sintomas são esses. Depois vem sintomas menos específicos, como dor de cabeça, borramento da visão, dor nas pernas, mas esses vêm depois dos sintomas clássicos, né? Então, se formos atentar, vamos atentar para isso. Sede, urina em excesso e perda de peso. Sentiu isso? Procura o médico. O que o médico vai fazer? Ele vai avaliar, vai examinar, vai fazer uma anamnese, uma conversa, vai fazer um exame físico e vai pedir um exame de sangue. E aí vem uma coisa muito importante que eu queria deixar aqui.
lembrado, até aproveitando essa imensa audiência que tu tens do teu canal, Tá que crescendo a audiência. coisa boa, e vai aumentar ainda mais, se Deus quiser. Que muitas vezes as pessoas perguntam, puxa vida, eu tenho esses sintomas, mas e qual é o valor normal para eu saber se eu estou com diabetes ou não? Eu fui no posto de saúde, fiz um testezinho do dedo, tu já deve ter ouvido falar, o hemoglicoteste, né? Pois é, o hemoglicoteste, ele dá uma noção de como está a glicose, mas ele não faz diagnóstico de diabetes, certo? Então, se eu tiver um hemoglicoteste, eu faço o testezinho do dedo e ele dá 200, eu tenho que fazer um exame de sangue para dizer se eu tenho diabetes. Eu jamais vou dizer para essa pessoa, olha, o seu exame deu 200 no teste do dedo, a senhora tem diabetes. Não, porque o teste do dedo ele tem erro. Já o exame de sangue, não. Então, nós encaminhamos essa pessoa para um laboratório onde ela vai fazer o exame de sangue. E aí sim, ela vai fazer a glicose de jejum e, eventualmente, a hemoglobina glicada, que é uma média da glicose dos últimos 3 meses, para que aí sim se faça o diagnóstico da doença. E uma vez feito o diagnóstico da doença, essa pessoa vai ser diabética para toda a vida. Certo? Então, essa lembrança eu gostaria muito de fazer aqui no canal, porque nós temos muitas pessoas com a doença. Isso não quer dizer que a pessoa vá ter complicações ao longo do tempo. Se ela se cuidar na alimentação, se ela praticar exercício, se ela usar uma medicação de forma adequada, ela não vai evoluir, certo? São muito poucas pessoas que evoluem para complicações. Mas, como tu sabes bem, nós vivemos numa região onde a alimentação é muito variada, nós temos uma influência cultural que é búlgara, que é portuguesa, que é espanhola, que é alemã, que é italiana. Então, nós não nos reunimos para um rodízio de saladas com um rodízio de sucos, né? Nós nos reunimos para alimentos calóricos, né? O Rio Grande do Sul aí tem mais de 50% da população acima do peso. Então, isso faz com que a incidência dessas doenças crônicas, sobretudo diabetes, seja muito grande no nosso meio. Então, vale a pena sempre atentar para isso. Então, doutor, para finalizar, eu gostaria assim de ficar mais tempo conversando com o senhor, mas infelizmente nosso horário, principalmente o meu que já tem a faculdade, não quero espichar muito, mas eu gostaria que o senhor deixasse alguma mensagem, até assim de prevenção. Jana, assim, ó, eu quero te agradecer essa oportunidade e te contar também da minha história, que eu com 14 anos, eu já era radialista. Então, a minha história está muito envolvida com o lado da comunicação. Quer dizer, eu me tornei médico com 24 anos, mas com 14 anos eu já trabalhava no rádio. Então, sempre foi muito entrevistando, fui sempre muito observando as questões. E quando a gente entra para a área da saúde, mais observador a gente fica. E ao longo do tempo tive aí alguns programas relacionados à área da saúde. A época da pandemia para mim foi de muito aprendizado, porque assim como esse trabalho que tu faz, eu fazia as lives toda segunda-feira, né, das 20 horas, e chegamos com lives até às 23 horas, falando muito sobre a pandemia, falando muito sobre o Covid, falando muito sobre outras doenças que podiam acometer e conversando com colegas, né, tanto aqui da cidade quanto de fora. Então foi muito bacana. Quem quiser acompanhar essas lives estão lá no meu canal no Facebook, Giancarlo Bino Oficial. É só entrar no Face, tem todas essas conversas que nós fizemos ao longo da pandemia. Então eu sou um admirador de quem trabalha com isso, de quem entrevista, de quem busca conhecer, de quem busca levar conhecimento para as outras pessoas, porque assim as pessoas ficam sabendo das coisas por onde realmente precisam saber, né? Não que a conversa com as outras pessoas não seja importante, ela é importante também. Mas quando a gente sabe das coisas ouvindo um canal sério de saúde, isso realmente tem um valor e um significado muito importante. Então, te parabenizo pela ideia, desejo longa vida ao Psicoarte aí, que tu tenhas, assim, muito sucesso. Quando precisar contar aqui com a minha participação, eu estou à disposição, né? Eu acho muito bacana participar de lives e programas e conversas como essas, independente do tempo, né? Eu acho que sempre se planta uma sementinha ao solo, ela vai germinar e vai colher frutos ali adiante. Eu acho que isso que se faz com a área da saúde, eu acho que é isso que se faz com programas assim, e o meu alerta final para as pessoas é esse: procurem ter uma vida saudável, procurem se alimentar bem, procurem praticar exercício físico, sejam atletas, né? Drenem as suas mentes com coisas boas no dia a dia, isso é muito importante, isso é qualidade de vida. A gente está aqui para viver, para ser feliz e tudo mais, para compartilhar com amigos, para compartilhar com a família, para valorizar as pessoas que estão ao nosso lado e que nos querem bem. Então,
que essa porta de entrada do psicoarte funcione cada vez mais assim, e que ajude as pessoas que acompanham. Muito obrigada, doutor. Obrigada mesmo.